Um retiro espiritual é sempre ocasião de encontro com Deus. Nós buscamos cultivar, aprofundar nossa amizade com Ele. Nós estamos seguindo este retiro ao longo da Quaresma e, como já orientamos anteriormente, é preciso ter um tempo para Deus, recolher-se, fazer silêncio, ter a palavra de Deus ao alcance das mãos e dos olhos, para uma leitura atenta, aprofundada do ensinamento que o Senhor nos transmite, do Evangelho. Deixar com que o Evangelho seja uma luz que nos ilumina a partir de dentro, identificando a nossa vida, a vida de Cristo e trazendo Cristo para a nossa vida. Assim estreitamos a amizade com Deus por meio de Jesus Cristo, com Deus Pai por meio de seu Filho. Nós vamos meditar os textos bíblicos desta quarta semana do tempo da Quaresma. O quarto domingo nos traz uma passagem belíssima do Evangelho, o capítulo 15 do evangelista São Lucas, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Uma passagem conhecida como parábola do filho pródigo, mas que na verdade deveríamos chamar parábola do Pai misericordioso, porque o grande protagonista desta parábola é o Pai, que na sua infinita misericórdia acolhe de volta o seu filho que se perdera, que havia beirado a morte, mas que voltara para os seus braços. O Pai é misericordioso, sempre pronto a perdoar. Aproveitemos este tempo do nosso retiro para aprofundar estes grandes mistérios da nossa vida de fé. Ao longo desta semana, eu quero propor que nós rezemos pedindo sempre a Deus uma graça específica, a graça de crescermos na virtude agora da prudência. Como todos já estão percebendo e vivenciando, nós estamos pedindo ao Senhor as virtudes. Na primeira semana pedimos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, crescer na fé, na esperança e na caridade. Logo em seguida, pedimos a virtude da fortaleza. Na semana passada, rezamos pedindo a Deus a virtude da justiça. E esta quarta semana, toda ela, iremos pedir ao Senhor que nos faça prudentes. Pedir a prudência significa pedir a capacidade de avaliar atentamente todas as coisas à luz do Evangelho, para escolher aquilo que é a vontade de Deus, para escolher o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus será sempre o melhor para nós. Então vamos meditar esta passagem da parábola do Pai misericordioso na perspectiva da virtude da prudência. Nós bem conhecemos, é desnecessário que eu repita, não é, o conteúdo de toda a parábola. Aquele filho mais novo que pede ao seu pai, ainda em vida, a parte da herança que lhe cabia, junta aquilo que era seu e fugiu da casa paterna, gastou todos os seus bens numa vida devassa, não é? De modo desenfreado, e depois se viu na sarjeta da vida, chegou ao ponto de reconhecer o seu nada. Quantos empregados de meu pai têm bens com fartura e eu aqui sem poder me alimentar, nem mesmo com o alimento dos porcos. Vou levantar-me e vou ao meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra ti, contra Deus, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Voltou para a casa paterna, foi recebido nos braços do pai, que fez festa,
mandou matar o novilho cevado, pôr anel no dedo, sandália nos pés, roupa limpa. Tudo se fez festa, porque aquele rapaz tinha se perdido, estava morto e voltou a viver. A parábola termina com o filho mais velho que volta do campo, do trabalho, e quando ouve o barulho da festa, pergunta aos empregados: o que está acontecendo? E eles respondem: o teu irmão mais novo voltou, o teu pai mandou matar o novilho cevado e fez uma festa pela sua volta. E o filho mais velho ficou ressentido e cobrou do pai: quantas vezes sempre trabalhei para ti, nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas este teu filho, que gastou os seus bens com prostitutas, para ele matas o novilho gordo. Esta é a parábola que termina deste modo: o pai tentando convencer o filho mais velho, dizendo a ele: tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e voltou a viver. Meu irmão, minha irmã, a pergunta que nós poderíamos nos colocar, meditando esta passagem do Evangelho, repito, na perspectiva da virtude e da prudência, é esta: nas mãos de quem nós colocamos, me permitam usar essa expressão, as rédeas da nossa vida? Ou será que nós nos consideramos autossuficientes, que não precisamos de alguém que nos oriente? O maior de todos os pecados, enraizado no coração do ser humano, é a autossuficiência, que nós podemos chamar também de egoísmo, ou ainda um egoísmo permeado de orgulho. A autossuficiência é acreditar que eu posso tudo por mim mesmo, não dependo de ninguém. A atitude daquele filho mais novo foi permeada de autossuficiência. Ao pedir ao pai vivo, me dê a parte da herança que me cabe, em primeiro lugar ele considerava aquele pai, no seu coração, como alguém já morto, porque ninguém pede herança a uma pessoa viva, a um genitor vivo. Então, para aquele jovem, o pai já estava morto, ao menos no seu coração. E isto já é, e aqui o segundo ponto, indício desta autossuficiência. Meu pai para mim morreu e eu não preciso dele. Dele eu quero somente os bens, para eu exercer uma liberdade por minha própria conta e risco. Autossuficiência. A ilusão de uma liberdade autônoma, que significa eu poder fazer o que eu bem entendo. Nós gostamos, não é, de usar esta expressão no cotidiano da nossa vida: sou dono do meu nariz. Essa foi a postura do filho mais novo. Repito, postura permeada de autossuficiência. E este filho mais novo, contudo, depois que caiu na realidade de que ele tinha escolhido algo ilusório, ele se levanta e volta ao seu pai e devolve ao seu pai as rédeas da sua vida. Volta ao pai na condição humilde, desejando ser tratado como um empregado do pai. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, claro, o pai o tratou como filho. Ele colocou de novo nas mãos do pai a sua vida por inteiro. Eu dependo do meu pai. Eu dependo do amor dele, mais do que dos bens materiais dele. Desse modo, voltou a viver no coração daquele filho inicialmente rebelde o pai que ele havia matado. Voltou a viver no coração dele a esperança da vida, uma vida que ele herdou daquele pai.
a misericórdia do Pai que o abraçou de volta representou vida nova para aquele jovem. Façamos-nos esta pergunta, colocando-nos dentro desta parábola. Quem conduz a minha vida? Nas mãos de quem eu coloco, eu entrego as rédeas da condução da minha vida? Quero guiar-me por mim mesmo ou me deixo guiar por pessoas de bem, por pessoas importantes para a minha vida, pessoas que me transmitem segurança e valores? Ou me deixo guiar por pessoas que querem me conduzir por caminhos obscuros, pelo erro, pela mentira, pela ilusão? Esta é uma pergunta fundamental, porque ao longo da trajetória da nossa vida, em todas as circunstâncias, nós nos deparamos com a necessidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E é preciso que nós sempre escolhamos apoiando-nos no exemplo de quem veio antes de nós, apoiando-nos mais ainda no exemplo do que Deus nos ensina e nos propõe na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ninguém faz uma escolha, ninguém toma uma decisão absolutamente sozinho. Isto é uma ilusão. Eu sou o dono do meu nariz, eu sei muito bem o que devo fazer, o que devo escolher, o que devo decidir. Cuidado, porque não é tão simples assim. Alguma influência positiva ou negativa nós recebemos de pessoas ou de situações à nossa volta. É inevitável isso, afinal estamos nesse mundo não dentro de uma bolha de isolamento. Nós estamos conectados uns aos outros. Eu sou uma partezinha de um grande organismo maior que é a humanidade. O que influencia a minha vida, as minhas escolhas e as minhas decisões? Decidir por si só significa tropeçar e cair num abismo. Agora, decidir com base no exemplo da pessoa de Jesus Cristo é diferente. E é este o convite que nos é feito. A conversão quaresmal, no fundo, significa nós nos deixarmos conduzir, nos deixarmos guiar por Jesus mesmo. Ele é o nosso modelo. Com base nele, fazemos nossas escolhas. Todo discernimento deve ser iluminado pela palavra de Deus. Em todas as circunstâncias da vida, nós deveríamos nos perguntar o que Jesus faria no meu lugar. E então decidirmos como agir, como falar, como proceder em nossa vida. Isto é a prudência, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa que não age de modo inconsequente, mas que age de modo prudente, é uma pessoa capaz de discernir, apoiando o seu discernimento no que é consistente, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, para nós que somos cristãos. Este é o caminho, este é o convite que nos é feito. Então, que nós não sejamos como aquele filho mais novo, inconsequente em suas decisões autossuficientes, mas que nós não sejamos também como o filho mais velho, que achava ter segurança no seu pai. Mas percebam bem, o filho mais velho não via também ele o pai como um pai, via o pai como um empregado, como um patrão e ele como um empregado, porque ele disse ao seu pai: eu sempre trabalhei para ti a minha vida inteira. Ou seja, ele tem diante dos olhos não um pai, mas um patrão,
Não que o pai fosse um patrão para com ele, mas ele via o pai como seu patrão. E cobra do pai. Numa atitude ressentida e do mesmo modo egoísta, este filho mais velho se fecha no seu orgulho ferido e morre vazio dentro de si mesmo, incapaz de tomar parte na alegria pelo seu irmão que estava vivo e que tinha voltado para casa. A melhor de todas as escolhas que nós temos a fazer sempre em nossa vida, pautados no que Deus nos ensina, é aquela que expressa na parábola a atitude do Pai, a misericórdia. A misericórdia faz viver todas as pessoas. A misericórdia é um critério fundamental para as nossas escolhas. O Papa Francisco, em seu magistério, tem continuamente nos chamado a aprofundar esta grande característica que dá a identidade de Deus, a misericórdia. A misericórdia não é deixar fazer o que bem se entende, mas a misericórdia significa a oportunidade de reconstruir a própria vida com base na segurança dos critérios de Deus. Esta oportunidade de recomeçar. O pai sofreu quando viu o filho mais novo ir embora. Mas o pai também o educou, deu a ele uma grande lição quando o acolheu de volta. Se este pai tivesse adotado a postura na parábola de, me perdoem a expressão, jogar na cara daquele filho mais novo todos os erros que ele cometera, cobrando dele por que você fez isso, bem feito, teve o que mereceu, e se ele tivesse se fechado em receber o filho mais novo, pergunto, isso educaria aquele filho mais novo? Não. Continuaria na vida daquele jovem uma cadeia de quedas. Mas o pai, abraçando-o, curou o seu erro. Aquele abraço apagou o passado e serviu de grande lição para aquele jovem. Serviu de grande lição. A maior lição que o pai deu na parábola foi o abraço misericordioso. Então a misericórdia, repito, é a oportunidade que cada ser humano pode ter de reconstruir a sua vida num alicerce mais sólido e seguro. Reconstruir a sua vida com base nos valores verdadeiros do Evangelho. Isto é a misericórdia, a oportunidade de se reconstruir. Evidentemente, para que essa misericórdia gerasse vida nova para aquele jovem, foi preciso que ele quisesse uma vida nova. Estou aqui caído na rua da amargura, vou levantar-me, vou voltar ao meu pai. Foi uma humilhação, mas ele enfrentou esta humilhação. Abateu dentro dele o orgulho. Não se fez de rogado, de orgulhoso, deu o braço a torcer, admitindo o próprio erro. Vou levantar-me, vou voltar ao meu pai e dizer: errei, pequei, trata-me como um teu empregado. A misericórdia surtiu efeito de vida nova para aquele jovem, porque antes ele reconheceu o erro e decidiu mudar. E por isso
o erro do passado não se fez novamente presente na vida daquele jovem. Ficou no passado. Misericórdia não é pôr sempre a mão na cabeça para incentivar a permanência do erro. Misericórdia é acolher quem caiu, dando-lhe a oportunidade de algo novo, a partir do momento que existe o arrependimento e o desejo sincero de mudar. Então, meu irmão, minha irmã, cada um olhe para a sua própria vida, pedindo a Deus a graça de ter sempre a prudência, esta virtude que os antigos chamavam de a mãe de todas as virtudes. O Catecismo da Igreja Católica define assim a prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-lo. O que é melhor e como posso realizar o melhor na minha vida. É esse discernimento, não é? Que a prudência guia. A prudência, diz São Tomás de Aquino, é regra certa da ação. É a medida certa de como agir corretamente. E, repito, em todos os momentos da vida nós devemos nos colocar isto. Temos um grande problema diante dos olhos para resolver. Como devo agir? Não agir de modo inconsequente, precipitado, afobado. Regra certa da ação, diz Santo Tomás de Aquino. A prudência não é timidez. A pessoa que reluta em agir ou diante de um problema foge, se omite. Não. Não é timidez ou omissão. Não é medo de agir. Mas é agir na medida certa, tendo apoiado a decisão com base na palavra de Deus, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Os antigos chamavam a prudência de, vou usar essa expressão do latim, auriga virtutum. Ou seja, auriga no latim é o cocheiro, é aquele que guia, lá na época dos romanos, era aquele que guiava o carro. Os romanos tinham aqueles pequenos carros de corrida chamados de bigas. O cocheiro ficava de pé com as rédeas dos cavalos num pequeno carro e então conduzia aquele carro guiando-o por meio das rédeas. O auriga é o cocheiro ou o motorista, não é, do carro, lá na cultura da antiga Roma. Por que a prudência é chamada de auriga virtutum, a guia ou a motorista de todas as outras virtudes? Porque a prudência, ela guia de fato todas as outras virtudes cardeais. Dou exemplo, a pessoa prudente não tem como ela incorrer em injustiça. Então ela é também justa. A pessoa prudente, no seu discernimento, ela não é fraca, ela é forte, ela tem a virtude da fortaleza, não é? A pessoa prudente é também uma pessoa capaz de discernindo todas as coisas, de não cair nos extremos, nos exageros. Então é uma pessoa temperante. A prudência guia todas as outras virtudes cardeais. É bonito perceber isto. A prudência é uma grande sabedoria. Como cristãos, é preciso que tenhamos a prudência.
a prudência de agir sempre segundo Cristo. Então, eu até coloquei no material do nosso retiro uma foto que é a imagem deste auriga que conduz o carro guiado por cavalos, tendo as rédeas nas mãos. Quer dizer, uma vida prudente não é uma vida que não é desgovernada. Não é um cavalo desembestado no pasto, mas é uma vida que tem rédea. Não entendam isso num sentido negativo, mas é uma vida orientada, guiada nas escolhas. E as escolhas serão sempre bem feitas, graças a esta virtude da prudência. Quem não quer ser uma pessoa prudente? O prudente é sábio. Eis aí o que nós somos chamados, então, a rezar neste domingo, 4º da Quaresma, e ao longo desta inteira semana. Nós vamos pedir muito a Deus na nossa oração. Faça-me prudente, dá-me, Senhor, o dom da prudência. Eu coloquei ainda, por fim, em nosso material, como tenho feito em todas as semanas, a pintura de Giotto, que representa a virtude da prudência. E Giotto representa a prudência como uma mulher sentada. Ela está, de modo muito digno, sentada em um escritório, numa mesa, num suporte de leitura, e segura numa das mãos um espelho. Com este espelho, ela olha para trás de si. E com a outra mão, ela apoia num suporte onde existe um livro. Vejam que bonito. A pessoa prudente, ela sempre olha o passado. Mas não é olhar o passado para ficar se lamentando, para ter nostalgia, um sentimentalismo de saudades. Não. É olhar o passado para aprender com ele. Porque as experiências vividas anteriormente nos ensinam. O passado, a história, é mestra de vida e orienta o agir no presente. Por isso, esse espelho que leva a olhar para trás, o passado. E, ao mesmo tempo, o livro que ela procura ler é uma referência à história, mas é também uma referência aos bons exemplos. Para nós, na vida cristã, ler a história de um santo, ler o exemplo de vida de alguém que seguiu passo a passo o caminho de Jesus, para nós é um grande referencial. Nos estimula, nos incentiva a orientar, a guiar a nossa vida na direção de Cristo. Muito interessante, não é? Esta representação. E, ao mesmo tempo, esta figura feminina que representa a prudência, ela segura um compasso. Todos conhecem aquele instrumento, o compasso, não é? Símbolo de medida nas ações. Prudente é a pessoa que tem medida certa nas suas ações, não age no exagero ou de modo descontrolado, de modo inconsequente. Medida nas ações, nos pensamentos e nas avaliações, nos juízos que fazemos sobre as pessoas e as situações. Pois bem, peçamos ao Senhor que nos ajude a ser prudentes. A quem eu entreguei as rédeas da minha vida? A mim mesmo? Eu sou o guia de mim mesmo? Cuidado, isso é inconsequência. Isso é orgulho e autossuficiência. Vamos nos desorientar. Entreguei as rédeas da minha vida aos critérios do Evangelho e de Cristo? Empenhe-se nesse caminho. Essa é a maior prudência. O Senhor mesmo vai nos guiar, nos orientar e nos fazer encontrar sempre a verdade. E a verdade liberta e salva. Boa oração, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe sempre e te faça crescer na vida interior.
Hoje é segunda-feira da quarta semana da Quaresma e nós meditamos João capítulo 4, versículos 43 a 54. O Evangelho nos relata que um funcionário do rei tinha um filho doente. Ele procura Jesus, suplicando-lhe a cura para o menino. Quando aquele homem viu realizado o sinal prodigioso de Jesus, ele abraçou a fé, assim como todos os de sua família. E Jesus no Evangelho diz assim: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. No Evangelho, Jesus nos concede os seus sinais. Uma cura, um sinal milagroso, uma ação sobre a natureza. Mas, e João gosta dessa expressão, são sinais, ou seja, são apenas exemplos que devem nos levar a crer verdadeiramente que em Jesus temos a plenitude da vida e a salvação. Nós precisamos decidir caminhar sempre com Jesus, mesmo não precisando de sinais milagrosos. Muitas pessoas procuram na sua vida milagres. Tem quem se aproxima de Jesus com base na necessidade de milagre. É como que pedir a Deus, a Jesus, prova concreta de que Ele é capaz de nos livrar de uma doença, de um grande problema, enfim. Mas, meu irmão, minha irmã, isto não é uma fé madura. Uma fé que pede provas, uma fé que pede milagres, não é uma fé ainda madura. Não podemos também dizer que não seja fé. Talvez seja uma etapa do caminho de crescimento na fé. Bom é chegarmos ao ponto de crer e amar o Senhor Jesus Cristo sem pedir nada em troca a Ele. Ele nos concede tudo o que é bom, tudo o que é necessário, e em tudo devemos dar graças a Deus, mesmo se porventura atravessarmos algum sofrimento, alguma dor. A fé nos faz caminhar sempre, não é? Na direção de Cristo, sabendo que com Ele venceremos o mal e a morte. Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos, nos diz São Paulo. Pois bem, nós nesta semana estamos pedindo ao Senhor que nos faça crescer na virtude da prudência. A prudência consiste em discernir todas as coisas com base no Evangelho. Acolhamos o ensinamento de Jesus, livremente entreguemos o nosso coração a Ele. Tenhamos esta fé que é confiança total na vontade de Deus acima de tudo. Quando colocamos algum condicionamento a Deus, me dê esta graça, me faça esse milagre, nós ainda estamos impondo ou sobrepondo a nossa própria vontade. Ainda estamos muito com a rédea da nossa vida na nossa própria mão. Nós estamos conduzindo. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Entrega as rédeas da tua vida na mão dele. E ele conduzirá tudo de modo mais perfeito. Esta é a prudência. Crescendo na fé, crescemos também na virtude da prudência. Que Deus nos dê esta fé sincera, humilde, generosa, que é confiança em Deus, em suas promessas. Deus no comando, nós seremos testemunhas de suas maravilhas. Terça-feira da quarta semana da Quaresma, meditamos com a passagem do Evangelho que está em João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Ressoa ainda aos nossos ouvidos a parábola do último domingo, parábola do Pai Misericordioso.
O filho mais novo que errou diz: vou levantar-me e vou ao meu pai. Nesse trecho do Evangelho de hoje, é Jesus que levanta aquele homem junto à piscina de Betesda. Ele não tinha como atingir a piscina. Jesus o cura. Jesus é a fonte da água viva que cura aquele homem paralítico. E ao curar o doente junto à piscina de Betesda, Jesus acaba desencadeando uma indignação geral no coração daqueles para os quais a lei, as leis humanas, os costumes religiosos humanos estavam acima de tudo. Mas Jesus diz que o homem está acima da lei. E a lei foi feita para o homem, e não o homem para ser escravo da lei. E por isso Jesus, a sua pessoa, ele mesmo, é a nova lei, é a lei do amor. Nós não seguimos mais um código de leis, mas seguimos uma pessoa, Jesus, que nos disse: amai-vos como eu vos amei. Esta é a síntese de toda a lei, de todos os mandamentos. Aquele doente disse a Jesus: não tenho ninguém que me leve à piscina. O Filho de Deus veio àqueles pelos quais não existe ninguém. Aquele homem não tinha ninguém por ele. Por isso mesmo o coração dele era livre. E ele foi capaz de uma fé muito sólida, porque ele apoiou-se totalmente, colocou toda a sua confiança em Jesus, que poderia, só ele, salvá-lo. E desse modo aconteceu o restabelecimento daquela vida. Aquele homem deixou de ser imóvel para tornar-se pleno pela graça de Cristo. Quando achamos que pelos nossos raciocínios, pela nossa lógica, não existe solução para a superação dos limites, nós não encontramos alternativa de solução para os nossos limites, Deus nunca nos deixa abandonados. Fazer a experiência de que nada em nós é nossa segurança. Me apoio no meu modo de pensar, cuidado. Me apoio no meu sentimento, cuidado. Me apoio na minha própria vontade, muito cuidado. Porque tudo isso é falho. Me apoio na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Ótimo. Esta é a verdadeira prudência. A palavra de ordem de Jesus é para que todos nós, quando nos entregamos aos problemas e desanimamos, nos lembremos: levanta-te, pega a tua cama e anda. Quando nossa razão esgotar todas as possibilidades de solução dos problemas, deixemo-nos guiar pela luz da fé. Eis o fundamento da prudência nas situações de limitação. Quando estamos limitados, o que fazer? A prudência consiste em pôr toda a nossa confiança em Deus. Crer e nunca desistir, porque para Deus nada é impossível. O evangelho que nós meditamos hoje se encontra em João capítulo 5, versículos de 17 a 30, é continuidade do evangelho meditado ontem. Sigamos rezando, mergulhemos no evangelho. Os judeus ficaram indignados com Jesus porque ele tinha curado aquele homem junto à piscina de Betesda. E era um dia de sábado. Jesus tinha infringido a lei da época. Mas ele nos ensina que a lei não está acima do ser humano. Segundo a tradição judaica, o sábado é o dia sagrado e não se pode trabalhar de sábado. Além disso, Jesus apresenta-se intimamente identificado com o Pai.
Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, dar a vida, a salvação ao ser humano decaído pelo pecado. Esse é o outro fator que leva à indignação das autoridades da época. Jesus manifestando-se intimamente unido ao Pai. Jesus fala abertamente: o Pai me enviou. É pelo Pai que eu realizo todas estas obras. E acusam-no, desse modo, de fazer passar-se por Deus. Ora, as autoridades do tempo de Jesus não reconhecem a identidade divina de Jesus. O discernimento daqueles homens que procuravam, então, matar Jesus, estava baseado não na palavra de Deus, na genuína lei, mas nas superficiais tradições humanas, permeadas de muita formalidade exterior e pouca consistência interior. Formalidades exteriores carentes de verdade. O discernimento daqueles homens era um discernimento, portanto, falho, inconsistente, sem alicerce. Por isso, eles não enxergam Jesus, a ação de Deus em Jesus, Filho de Deus feito homem. Todo discernimento ofuscado pelo apego egoísta aos próprios princípios e costumes superficiais pode nos fazer endurecer e obstinar nas decisões erradas. Vocês devem conhecer pessoas que engessaram o seu modo de pensar e não abrem mão dos próprios princípios. Por melhor que seja um princípio, ele não pode ser só meu. Nós devemos nos fixar em todos os bons princípios que a palavra do Evangelho nos dá. Mas isso nos abre e não nos fecha de modo egoísta em nosso próprio pensamento. O grande problema é nós criarmos princípios racionais, pensamentos fechados em nós mesmos. E em nome destes princípios atropelarmos tudo e todos à nossa frente. Isso é uma intransigência. Não estar aberto ao pensamento do outro, do próximo, e, sobretudo, não estar aberto ao pensamento de Deus, ao Evangelho. Não é prudente quando nós nos fechamos em nós mesmos. Abertos à graça e ao amor de Cristo, seremos capazes de discernir todas as coisas com maior clareza e cresceremos. O medo nos leva ao fechamento. No fundo, aqueles homens que perseguiam Jesus, as autoridades do povo, os sumos sacerdotes, os fariseus, mestres da lei, tinham medo de perder os seus cargos. Tinham medo de se verem rejeitados pelo povo, diante do amor que Jesus manifestava e atraía o povo. O medo leva ao engessamento, à dureza, à condenação, ao juízo que condena. E é isto que esses homens têm no coração. Que não sejamos também nós assim, mas abertos ao amor, à lei do amor que Cristo nos traz, sejamos pessoas prudentes. À luz da lei do amor, faremos as melhores decisões. Tomaremos as melhores decisões, e isso é prudência. Deus nos ajude a termos a graça da abertura do nosso coração ao amor de Cristo. No dia de hoje, quinta-feira da quarta semana da Quaresma, sempre na sequência do 5º capítulo do Evangelista São João, hoje os versículos 31 a 47, encontramos Jesus respondendo
àqueles homens indignados, as autoridades do seu tempo. Indignados por quê? Porque Jesus havia curado aquele homem paralítico na piscina de Betesda. É sempre continuidade do que nós já há 2 dias estamos meditando. Jesus é visto como um infrator da lei, como alguém que se quer passar por Deus, e isto gera indignação naqueles homens que querem encontrar todo motivo possível para condenar Jesus. Mas Jesus manifesta sempre a sua identidade. Ele é Filho de Deus, unido ao Pai. Ele veio a este mundo para nos salvar pelo caminho do amor, maior de todas as leis e de todas as tradições humanas. O amor é grande critério a nortear todas as nossas decisões, escolhas e ações. Uma vida impregnada do amor de Cristo é uma vida que se abre na entrega de si. E aqui está também todo o critério de discernimento, toda a prudência. Pois bem, a atmosfera, então, em torno de Jesus é uma atmosfera de polêmica aberta. Os testemunhos a favor de Jesus não vêm de um ser humano, mas testemunham a favor de Jesus as obras que ele realiza. São obras de amor. O bem que Jesus manifesta. Ele realiza todas estas obras em favor do ser humano, do restabelecimento do ser humano, mostrando a origem dele. Ele veio do Pai. Todo o bem que ele realiza, curando, por exemplo, aquele homem na piscina de Betesda, ele não poderia ter feito se não viesse de Deus. Por outro lado, Jesus acusa as autoridades religiosas de nunca terem ouvido a voz e de nunca terem visto a face do Pai, pelo fato de não acreditarem nele, em Jesus, que veio da parte do Pai. Eu sei que não tendes em vós o amor de Deus, diz Jesus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Como poderíeis acreditar, vós, que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? E de fato eram homens que se glorificavam ali no grupinho fechado, um elogiando o outro, exaltando o outro, uma competição para ver quem era maior, quem era mais glorioso. Muito egoísmo, muito fechamento, muita vaidade e autossuficiência. E nós já sabemos que tudo isto mata o ser humano por dentro. Já o encontro com Jesus abre, gera humildade, amor faz entregar a vida, como ele na cruz. Ele veio de Deus para fazer o ser humano abandonar o caminho do pecado, o pecado das origens, que é o orgulho, a autossuficiência, fazendo-se último para nos ensinar que o antídoto para o orgulho é a humildade. Não há outro caminho. E é este amor de humildade e de entrega, de sacrifício da vida que vai nos regenerar. Aqueles homens não aceitam este ensinamento. Os contemporâneos de Jesus não são, portanto, prudentes, pois não enxergam bem, eles não estão avaliando bem o que está à volta deles. Não enxergam a identidade de Jesus. Eles não leem bem as Escrituras e não percebem os sinais que Jesus realiza. São imbuídos do orgulho, na busca de si mesmos e na falta do amor de Deus. De novo, reze, faça o seu momento de silêncio, veja o exemplo destes homens orgulhosos e o exemplo de Jesus. Faça uma escolha, peça a graça de caminhar e de ter a vida em Jesus e com Jesus. Peça a virtude da prudência para escolher o que é o melhor.
Meu irmão, minha irmã, à medida que nós avançamos na Quaresma e vamos nos aproximando da celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos também acompanhando os grandes dilemas pelos quais Jesus passa. Ele enfrenta a resistência, a oposição, a perseguição de muitos do seu tempo. Mais uma vez, na passagem do Evangelho de hoje, sexta-feira da quarta semana da Quaresma, nós vamos meditar esta oposição das autoridades contra Jesus. O Senhor Jesus diz assim àqueles homens de coração duro: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, no entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Eis aí Jesus dando testemunho da sua identidade. Ele veio da parte do Pai, mas aqueles homens de coração duro não admitem a identidade, a origem de Jesus. Nos cabe, uma vez mais, superar o fechamento nos nossos próprios princípios. Por isso nós temos que pedir a prudência. No cotidiano da nossa vida, olhe à sua volta e procure perceber os sinais que Deus realiza na sua história. Muitas vezes os toques de Deus, a presença de Deus, os sinais de Deus, não nos vêm de onde nós queremos e imaginamos que devam vir, mas nos vêm daquilo que pode nos confundir. Eu trago como exemplo a vida de São Francisco de Assis, que, embora relutasse aceitar no começo a presença de Deus na sua vida, ele teve um encontro definitivo, quer dizer, a sua conversão, o processo da sua conversão se completa quando ele é capaz de encontrar-se com um leproso. Ora, me permitam dizer, aquela escória como era vista, um doente, a vida de uma pessoa doente era uma escória. O doente no tempo de Francisco de Assis, de lepra ainda mais, devia estar fora dos muros da cidade. Pois é ali, no encontro com o leproso, que Francisco teve o definitivo encontro com Deus e a confirmação da presença de Deus na sua vida. Ali se completa o seu itinerário de conversão. Então, insisto, Deus pode, os sinais de Deus, a ação de Deus, pode nos vir de onde a gente menos imagina e até de onde a gente não aceita que venha. Aqueles homens do tempo de Jesus o rejeitam, lutam em aceitá-lo, o negam. Prestemos atenção à nossa história. Será que às vezes daquela pessoa que a gente não gosta muito, não está nos vindo um cutucão de Deus? Será que daquela pessoa que me ofendeu também não está nos vindo um chamado de Deus à mudança? Será que quem me questiona não pode ser um instrumento de Deus para a minha mudança? Será que quem desestabiliza as minhas certezas e as minhas verdades interiores não está me abrindo, sendo um instrumento de Deus para eu me abrir a algo novo? Cada um se pergunte. Não sejamos endurecidos e fechados em nós mesmos. Iremos morrer
no vazio do nosso orgulho. Abramo-nos, deixemo-nos tocar pelos sinais de Deus, mesmo se eles vierem daquelas situações e pessoas que mais nos inquietam. Sigamos na nossa oração pedindo a virtude da prudência. Hoje é o último dia da 4ª semana da Quaresma. E estamos rezando com fidelidade, cada dia, sempre seguindo o Evangelho. Esta semana inteira nós lemos e meditamos e rezamos situações polêmicas em torno de Jesus. Os contemporâneos de Jesus não o descobriram e não o aceitaram, ao menos aquelas autoridades religiosas da época. Jesus, no meio das polêmicas, e nós sabemos que estas polêmicas, inclusive, desencadearão a sua prisão, o seu julgamento e morte de cruz. Mas toda esta semana, portanto, nos faz ver a dificuldade do discernimento humano. Quando nós nos engessamos nos próprios princípios, temos dificuldade em aceitar o outro, em aceitar o novo, em aceitar Deus, no fim das contas, que é quem faz novas todas as coisas. Os contemporâneos de Jesus diziam que o Messias nunca poderia ser originário da Galileia. Nunca poderá o Messias vir da Galileia, porque os judeus achavam que a Galileia era um lugar de gente ruim, de pagãos. Nunca poderá vir o Messias da Galileia. Ora, vocês já ouviram aquela frase, nunca diga nunca, não é verdade? Nunca podemos engessar as coisas, porque sempre nos surpreendemos diante das nossas leis, das pequeninas leis que a gente constrói para nós mesmos. Deus pode nos confundir e nos confunde, mas não que Deus seja a origem da confusão. O autor de toda confusão é o inimigo de Deus, o diabo. Ele confunde porque ele é o pai da mentira. Mas Deus pode nos confundir, entre aspas, na medida em que nos desinstala das nossas certezas, certezas muito humanas, para colocar no lugar a única certeza, o amor dele por nós, sua misericórdia, como caminho de salvação. Esta sim é a certeza maior. E para abraçar esta certeza, nós temos que abrir mão de outras pequeninas supostas certezas que venhamos a ter. É um caminho de conversão interior. Nada é definitivo e nada é absoluto neste mundo, a não ser Deus. Tudo passa, Deus permanece. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece. É o Evangelho o critério permanente, estável, sólido, seguro para nós caminharmos com prudência, com sabedoria nesta vida. Jesus, então, manifesta a sua identidade. E aqui neste Evangelho temos a figura de Nicodemos. Nicodemos era um homem que, embora fariseu, um homem bem colocado no seu tempo, mas ele possui uma abertura para a busca da verdade. Ele é aquele que procura Jesus de noite, às escondidas, porque quer ouvir Jesus. E ele sabe que Jesus tem uma sabedoria, algo diferente de tudo que ele ouviu até então. E ele sabe que Deus está com Jesus. Ele quebra, portanto, com a rigidez dos fariseus, da mentalidade farisaica do seu tempo. E ele será um homem que se deixará
nascer, renascer. Ele vai nascer de novo a partir de Cristo. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Diz Nicodemos ao grupo dos radicais. Já é um homem que tenta colocar um elemento de prudência, um elemento novo de discernimento, abrindo para a possibilidade de ser ouvido aquele que, de modo intempestivo, está sendo condenado. Para abraçar a luz da verdade que é Jesus Cristo, é preciso olhar para trás, ver as profecias, as Escrituras, analisar o presente, os sinais de Deus no hoje da nossa vida. E é isto que Nicodemos está começando a fazer. Nicodemos fará um caminho pessoal de revisão da sua vida, se deixa questionar por Jesus. Eis aqui então o caminho cristão do discernimento prudente. Deixemo-nos a cada momento questionar pelo Evangelho e pelo exemplo da vida de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo possa mudar a nossa mentalidade e o nosso coração, e isto é a conversão. Que o Evangelho seja a grande luz que ilumina o nosso modo de pensar e de sentir e de agir, seja a luz que nos ilumina. É prudente, então, a pessoa que, ao crer, põe toda a sua confiança nas promessas de Deus, na vontade, aceita a vontade de Deus. É prudente quem sabe esperar em Deus. É prudente quem aceita não outra coisa senão o amor a Deus e ao próximo como maior lei, como a lei mais segura, abandonando o amor próprio egoísta. Fé, esperança e amor, caridade, geram também a virtude da prudência no nosso coração. Peçamos então, sempre de novo, a graça da prudência, que a conversão quaresmal gere uma pessoa nova, gere em você um filho, uma filha de Deus, marcada pela virtude da prudência. E as virtudes nos santificam. O santo é aquele que atingiu a heroicidade das virtudes. Santifiquemo-nos um pouquinho mais, crescendo nas virtudes.